Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Copacol, hoje com o episódio número 9. E hoje nós vamos falar aqui de safra da soja 2022-2023 com o gerente técnico da Copacol, Thiago Madalosso, ele que traz informações a você que acompanha o nosso podcast. Thiago, seja bem-vindo ao podcast Copacol. Obrigado, Xavier. Olá a todos que acompanham aí o nosso podcast, né? Que sempre traz informações relevantes aí sobre a cooperativa. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a safra de soja, os desafios, tudo o que aconteceu até aqui, aonde estamos. Sabemos que agora, no momento da colheita, a soja está sendo impactada pelas constantes chuvas, mas vamos fazer uma análise, um balanço de como foi todo o decorrer da safra, de como foi a semeadura, de como foi os manejos de pragas, doenças. Eu quero que você levante para nós aí como que você avalia esta safra desde o início, desde a semeadura, desde a emergência. Sim, Xavier, o produtor da nossa região, ele vem de algumas safras complicadas, né? A gente viveu na safra do ano passado, a safra anterior a essa que a gente colhe agora, um momento muito difícil, onde a gente teve uma grande frustração, né? De produtividade, o produtor não conseguiu colher, foi a maior perda histórica, e a gente se encaminhou para uma safra de soja esse ano um pouco diferente, né? Nós começamos lá, desde o momento da dessecação, a gente teve chuvas no inverno, teve umidade, o produtor conseguiu fazer uma boa dessecação, manejar bem as plantas daninhas, que é um primeiro passo para poder semear no limpo, né? Poder fazer todo um controle e manejo de plantas daninhas. A semeadura depois, ela foi dentro de uma normalidade. Podemos falar que uma semeadura normal para a nossa região é quando o produtor consegue semear 50% da área dentro do mês de setembro. Esse ano a gente conseguiu implementar isso, né? O produtor fez uma semeadura dentro de uma janela boa para a soja ali. Mês de setembro a gente estava com cerca de 50% da área semeada. Até dia 10, 12 de outubro ali já quase 90% da área de soja semeada. Então uma janela de semeadura boa, condições de boa umidade, bem favoráveis para a emergência, para o estabelecimento inicial da cultura. É lógico, depois com o passar do tempo a gente teve alguns desafios, né? Mas de maneira geral, olhando para o todo da cooperativa, uma safra boa que se encaminhou. Em algumas regiões pontuais faltou chuva, né? O que a gente percebeu foi que algumas regiões, micro-regiões, a gente poderia falar assim, né? Ela teve estiagem, falta de chuva ali no mês de dezembro, depois em janeiro ainda não voltou a chover nessas regiões que impactaram na produtividade. Mas, de maneira geral, como um todo, olhando para o todo da cooperativa, a safra foi boa, a gente teve uma boa regularidade e agora, se encaminhando para a colheita, os dados mostram isso, né? Essa questão do clima favorável aí durante o decorrer do ciclo. Bom, a safra correu bem, tudo dentro do normal, e a Copacol atua hoje, além da região oeste, também na região sudoeste. Naquela região, como que foi também o ciclo da cultura? Exato, Xavier. Se a gente pudesse separar algumas regiões que sofreram um pouco mais por falta de água, né? Dentro dessas micro-regiões, nós temos uma região aqui no oeste, que é a região aqui saindo de Palmitópolis, indo sentido a Palmitolândia até Toledo, distrito de São Luís. Foi uma região que a gente teve falta de água um pouco maior na região. E lá no sudoeste a gente também teve uma região que faltou água, principalmente a região ali de Pérola do Oeste, a unidade de Conciolândia, aquela região, ela teve uma falta de água. Nas demais regiões aí, a gente está tendo produtividades relativamente boas também na região sudoeste. Então aí, tirando essas micro-regiões onde faltou água, boas produtividades até o momento. Agora, falando em números, como está a produtividade? Está dentro da expectativa da Copacol para esta safra? Sim, a gente tem uma expectativa de fechar o número final nesta safra, né, Xavier? Falar entre 160 e 170 sacas por alqueire é um número que a gente entende que é possível de chegar se não tivermos nenhuma surpresa adiante. Até o momento, a equipe técnica ela vai fazendo um levantamento conforme a safra vai andando, né? E até o momento a gente tem 165 sacas de soja, a média que a gente tem até o momento nesse levantamento. É lógico que esse levantamento ele não é em tempo real, porque até o produtor colher, passar a informação para o técnico imputar essa informação no nosso sistema, tem um delay, né? Mas o que a gente tem lançado até o momento são 165 sacas. O que a gente percebe dentro desses 165 de média? Conforme a gente falou, algumas regiões bastante castigadas, às vezes escolhendo 50, 60 sacos por alqueire, e outras regiões, outros produtores colhendo produtividades históricas aí, acima das 200 sacas por alqueire, muitas produtividades
a gente tem um marco na soja aí que a gente fala das 100 sacas por hectare, né? Daria as 240 sacas por alqueire. Produtividades, em alguns casos, chegando muito próximo, até passando um pouco esse número. Então, é uma variação bastante grande. Na média, um número bom. Lógico, teremos produtividades baixas para algumas regiões, alguns agricultores, e produtividades muito altas em outros. Não sei se você tem aí, mas qual que é o número, o volume da área semeada com a soja nesta safra nas regiões da Copacol, tanto no oeste quanto no sudoeste? Na Copacol, a gente tem por característica, né, que praticamente 100% da área que a gente atua, ela é semeada com soja na cultura de verão. A gente tem alguns agricultores que têm leite, fazem silagem, tem milho, mas a cultura principal, praticamente 100% da área, é realmente aí a soja, né, a principal cultura. E desses 100% até o momento, quanto por cento dá para calcular que já foi colhido? A gente estima aí que em torno de 35% já foi colhido. Hoje a gente está no último dia aqui de fevereiro, né? O normal para essa época, a nossa média, né? Anos mais adiantados, mais atrasados, mas a nossa média para o mês de fevereiro está com 85% da soja colhida. Então já estar na reta final seria o nosso histórico. Porém, esse ano aqui, como eu falei, a gente está com cerca de 35%. A gente está usando um termo até que o produtor está roubando a soja da lavoura, porque realmente são poucos os momentos que ele tem conseguido fazer a colheita. Então, uma colheita às vezes com mais umidade, mais dificultada, né? Para entrar com máquina na lavoura, tem a questão de entregar soja com mais umidade, a gente sabe da questão de descontos que existem, problemas de avariados que a gente está tendo aí. Esse soja que está sendo colhido agora pós-chuva, ainda com chuva em algumas regiões, ele está impactando na produtividade, está interferindo na qualidade do grão? Sim, são os dois pontos. Vamos falar assim, o qualitativo, que é na qualidade dos grãos, a gente tem... Isso vai muito de acordo com o que a cultura enfrentou, porque eu tenho lavouras sendo colhidas agora depois da chuva, que estão boas, com uma boa qualidade de grão, e às vezes aquelas lavouras que foram dessecadas há muito tempo e não conseguiu tirar antes, entre a outra chuva e essa, aí com teores de avariados bastante altos no campo. Então, a perda qualitativa, né? A gente sabe que a ideia da soja que entra na Copacol é ela virar farelo e óleo, né? Para ser depois o farelo consumido nas integrações. E quando eu tenho chuva, ela causa uma deterioração no grão, né? Então, a qualidade do grão fica mais baixa, e isso acaba impactando no rendimento de farelo e óleo da soja depois, né? Então é importante a gente entender isso, mais de todas as situações que a gente vem observando. Isso é um problema, mas não está tão grave quanto poderia estar frente à situação, né? E na produtividade, como você comentou, né, Xavier? A gente estima aí em torno de uns 10% como um número, uma média aí de perda de produção. Muita umidade deteriora o grão, a semente gasta energia, né? E isso faz com que o peso de grão baixe. Então, o próprio produtor percebe isso, né? Eu colhi antes da chuva e o meu caminhão pesou lá deu tantas sacas no meu caminhão. Depois da chuva, caiu esse peso, né? Então, essa é uma percepção que o próprio produtor tem, porque o grão fica mais leve, né? Bom, você está ouvindo o podcast Copacol, episódio número 9, hoje com o gerente técnico da Copacol, Thiago Madaloso, que fala sobre a cultura da soja, sobre o desenrolar da lavoura durante o ciclo no campo. Falando agora em corpo técnico. A Copacol tem um grande corpo técnico, tem o CPA, o Centro de Pesquisa, já para auxiliar o produtor na produtividade. Como que foi o trabalho deste ano junto ao produtor? O produtor entende, ele aplica as novas tecnologias que também contribuem com essa boa produtividade, Thiago? Sim, Xavier, eu acho que esse é o grande diferencial que o cooperado tem de estar com a Copacol na parte agrícola, vamos falar assim, é toda a estrutura, além de todos os outros diferenciais, mas esse é um grande diferencial, né? Que é a questão técnica, né? E o que nós percebemos esse ano, as áreas onde o clima foi favorável, que você conseguiu fazer uma colheita de uma maneira adequada, produtividades que a gente não estava acostumado a ver antes com tanta frequência. Então isso mostra todo o trabalho técnico que foi feito, desde o direcionamento de quais vão ser as cultivares que o CPA vai recomendar, que a equipe técnica posiciona para os agricultores, todo o manejo de correção, adubação dos solos, e depois o manejo pós-plantio, vamos falar assim, né? Fitossanitário, o controle das pragas, das doenças. Então, com certeza, esse acaba sendo um diferencial grande
que vai impactar na produtividade. É lógico que a gente viveu as últimas safras um pouco ruins, não conseguimos ver esse diferencial por conta do clima, não conseguimos ver esse diferencial tão acentuado, né? Então, agora com o clima colaborando, as regiões, principalmente onde a chuva foi regular, a gente vê essas produtividades muito altas, aí acima de 200 sacas por alqueire. Isso é fruto do trabalho do CPA, do técnico que assiste o produtor e do cooperado que também abraça a causa, né? Implementa a tecnologia, adota os manejos adequados lá na sua propriedade. Onde armazenar toda essa soja? Sabemos que está sendo uma das maiores safras dos últimos anos. A Copacol está com toda a estrutura de recebimento preparada, tanto aqui no oeste e também no sudoeste, como é a região nova para a Copacol. A estrutura de recebimento está preparada, está com capacidade suficiente para armazenar toda essa soja? Sim, a partir do momento que a safra vai se desenrolando, a gente consegue fazer uma previsão no campo, né, da estimativa de recebimento da cooperativa, e isso já faz com que toda a estrutura seja preparada para a gente poder receber o grão do cooperado. É lógico que numa situação extrema como a gente vive nesse ano, aí, com fevereiro, a gente teve mais de 400 milímetros de chuva, uma precipitação bastante alta. O produtor colhe soja muito rápido, com uma umidade alta, em alguns momentos pode ter alguma fila, algo nesse sentido, mas algo normal para a situação. Agora, todo o recebimento está preparado aí para atender essa expectativa de produtividade. Bom, a chuva, além de impactar na produtividade, na qualidade do grão, ela está interferindo também na semeadura do milho? Sim, são dois fatores importantes, Xavier, além da questão da produtividade, de deteriorar o grão e às vezes o produtor tem um desconto por grão avariado. A gente tem também a questão da semeadura do milho. Já aqui na nossa região, vamos dizer assim, o trator com a semeadora empurra a colhedora, né? Porque o produtor está colhendo a soja e já está plantando milho. Já está plantando milho junto, porque isso é importante. Cada dia que passa a gente perde produtividade do milho, né? Atrasando-se a semeadura. Os dados do CPA lá demonstram que a gente perde cerca de 2,5 sacos por hectare a cada dia de atraso a partir ali dia de atraso na semeadura. Da semeadura do milho, né? Então o produtor percebe isso lá no campo também, sabe disso e por isso que a ideia é colher a soja e plantar o milho. Se a colheita da soja atrasa, o plantio do milho atrasa também. Além da chuva, agora a gente teve um outro fator que não foi mencionado anteriormente, que aconteceu durante a safra de soja, que foi um mês principalmente novembro, ali, o final de outubro, novembro, mais frio. Uma precipitação boa, um pouco mais frio, e se esticou o ciclo da soja. Então, às vezes, a cultivar que o produtor estava acostumado a colher lá com 125 dias, está dando 132, 135 dias lá no campo. Então, isso também acabou atrasando um pouquinho. A chuva agora atrasa, às vezes o produtor está colhendo a soja, mas para a operação de semeadura do milho é mais complicado, então ele não consegue semear por conta da umidade do solo. É um ponto bem importante que a gente está aí, a gente estima aí que a gente está com cerca de 25% da área nossa semeada com milho, né? E algumas regiões o zoneamento já se encerra agora no dia de hoje, 28 de fevereiro. Então acaba limitando o produtor quanto às políticas, o acesso às políticas de mitigação de risco, seguro agrícola, Proagro, os financiamentos aí, a gente tem uma limitação quanto a isso. Então Tiago, só te interrompendo, o zoneamento vale só para a região oeste ou tem algumas regiões específicas que o zoneamento é um pouco maior, o prazo é um pouco maior para fazer o plantio? Como que funciona o zoneamento agrícola para o cultivo do milho safrinha? O zoneamento ele é uma característica que é determinada lá pela Embrapa, então tem um estudo técnico, é importante o produtor entender isso, o tipo de solo da região, qual que é o regime médio de chuvas, para milho safrinha, qual que é o histórico de geadas, né? Para posicionar uma época em que se tenha mais segurança para a produção da cultura. Então isso rege todas as políticas de crédito rural. O zoneamento ele é específico para cada município. Então, cada município tem a sua data. E além do município, tem variação de acordo com o cultivar, com o tipo de solo. Então, existem um monte de critérios técnicos lá que o produtor, inclusive tem um aplicativo que chama Zarc, da própria Embrapa, que o produtor pode acessar lá, bem simples de visualizar qual que é a data limite para aquele município que ele tá falando em específico. Mas, de maneira geral, na nossa região aqui, a gente tem alguns municípios como aqui Cafelândia, que é dia 28, tem outros municípios como
região, por exemplo, Jesuítas é dia 20 de março, aqui a Cafelândia, falei 28 a 28 de fevereiro. Então, cada região vai ter o seu zoneamento. Por exemplo, lá em Pranchita é dia 20 de fevereiro. Então, é um dos lugares onde que encerra antes o zoneamento. Então, isso tem a ver com todas essas características aí. Então, é importante também, é um ponto importante para o produtor tá atento se ele está participando aí de um seguro, de um Proagro, tudo isso. Bom, agora que nós já misturamos tudo, soja com milho, colheita da soja, plantio do milho, isso acontece simultaneamente, a gente sabe disso. O produtor aproveita o tempo e já vai atrás da colheitadeira semeando milho. Um desafio também no início da semeadura do soja foi o controle de plantas daninhas, principalmente do milho tiguera. É uma grande preocupação já visando agora a safra de milho. Como que foi trabalhado isso no início? Esse ponto é bem relevante, né, Xavier? Não que o milho tiguera seja algo difícil de controlar, que a gente tem técnicas, produtos bem eficientes, específicos para fazer esse manejo, mas ele acaba sendo um desafio grande, como você comentou, por conta da cigarrinha, que é uma praga agora da cultura do milho. E como é uma praga que só se multiplica em milho, o milho tiguera, aquele milho que germina lá no meio da soja... Ele é um hospedeiro. É um hospedeiro que vai multiplicar tanto a cigarrinha quanto as doenças que ela transmite, que a gente chama lá dos enfesamentos para o milho, né? E eu eliminar a planta daninha, milho, que é o milho tiguera no meio da soja, é uma das estratégias para a gente diminuir a pressão depois aqui no milho que eu estou semeando agora, né? Então esse é um ponto bem importante e bem relevante. Foram feitas diversas campanhas aí de marketing, de publicidade, junto à equipe técnica dos cooperados, para a gente fomentar essa prática e evitar esse risco. Durante o ciclo da soja no campo, como é que foi o controle de pragas e doenças? Foi tranquilo? Parece que esse ano não teve tanto assim infestação de pragas e doenças na cultura. Como que você vê isso? Sim, a gente teve algumas questões de pragas. As pragas esse ano realmente elas não foram algo muito... que teve uma pressão muito alta, né? Pouco de percevejo, como a gente sempre tem. Algumas pragas um pouco diferentes que apareceram esse ano, como alguns ataques de grilos e gafanhotos, trips, mas algo dentro de uma normalidade, regularidade, que não teve um impacto grande. Foi de fácil controle? Não foi difícil o controle, foi um controle mais fácil. Agora, as doenças, Xavier, é bem importante que a gente observa que os produtores que fizeram um bom manejo esse ano, a gente teve uma pressão grande de doenças, principalmente agora na reta final, vamos falar assim, no mês de fevereiro. Mas às vezes o produtor olha, mas a doença entrou aqui em fevereiro. Na verdade, essa doença veio acontecendo durante o ciclo. Então, o produtor que fez um bom manejo está vendo uma diferença grande agora no final. A gente teve várias doenças, o ídio, ferrugem, as DFCs, no qual a cercóspora é a principal doença, alguns cultivares com mancha-alvo e, inclusive, muitos relatos agora, e esse é um objeto de estudo lá do CPA também, com essa chuvarada na colheita, o produtor que manejou melhor a doença, a percepção que a gente tem é que está com um pouco menos de problema de grão avariado. Então, o manejo das doenças ali na folha da planta, né, o manejo das doenças foliares acabou auxiliando até na qualidade de grãos. Então, uma característica que a gente não conhecia ainda porque não tinha vivido uma situação como essa, né? Tiago, agora no final do ciclo, muitas lavouras ainda, mesmo que chovendo, ainda estão verdes. Elas acabaram não amadurecendo. Isso pode ser um fator climático ou um fator também que interfere como uma doença, como uma praga? Aí é uma questão de fazer uma visualização a campo, se realmente a cultivar alongou o ciclo e ela está dentro do desenvolvimento natural dela, normal para a planta, ou a gente pode ter algumas outras situações como retenção de folhas, né? Às vezes a planta está lá com a vagem seca, com a folha verde, com a haste verde. Isso às vezes é característico de algumas cultivares mais específicas que podem acontecer e questões de clima também, né? Então é importante que o produtor que às vezes tem essa situação, ele procure o técnico para olhar essa área e às vezes o que é recomendado para essa situação é fazer uma dessecação para poder uniformizar tudo isso, se for o caso de uma haste verde ou de uma retenção foliar. A gente ouve agora, nesses dias de chuva, produtor preocupado, querendo ir a campo colher, mesmo com o tempo chuvoso, colhendo com certa umidade. Alguns produtores dessecaram a lavoura e outros acabaram não dando tempo de secar antes da chuva. O que dessecou corre mais risco ou o que não dessecou? Qual que é essa variação aí? O que a gente percebe, né, Xavier? Esse não é uma linha reta que existe para esse fator, né? Existem várias possibilidades. Se o produtor dessecar a soja e essa soja ficar muito
muito tempo no campo, ela pode correr o risco de ter mais problemas, mas de maneira geral, o que a gente vê? Quando o produtor realiza a dessecação, ele uniformiza a lavoura. E com qualquer brecha que ele tem para poder entrar colhendo, ele consegue colher. Diferente, às vezes, de uma lavoura que está lá com um pouco de folha verde, com vagem verde. E aí se dá uma estiada no tempo, né? Para de chover, o produtor tenta colher e não consegue. Então, a dessecação ela acaba sendo interessante. Ela tem mais vantagem em relação a que não foi dessecado. Isso, é lógico que precisa do acompanhamento técnico, cada área é uma área, mas no geral a gente percebe isso. Quando o produtor desseca, facilita a colheita dele. Então, se ele tem operação para entrar colhendo quando o sol abrir, é mais interessante ele dessecar, porque com um dia como hoje, a gente está aqui, que abriu esse solzinho, né? Ele consegue entrar e colher a área se ela já está dessecada com mais facilidade do que uma área que não foi dessecada, né? Bom, Tiago, o nosso podcast está chegando ao final. Que avaliação, no geral, você faz dessa safra de soja 2022-2023, principalmente na região da Copacol? A gente sempre a gente que mexe com a agricultura, né, a gente sempre fala que cada ano é diferente. Acho que esse ano foi diferente dos outros que a gente viveu. A gente já viveu anos secos, anos de dificuldade no começo, depois facilidade no final. Esse ano a gente teve uma safra boa, tirando essas coisas pontuais que aconteceram, como a gente comentou durante o nosso podcast, e agora no final uma situação que a gente nunca tinha vivido antes de tanta chuva na colheita. Então acho que tudo é um aprendizado, a gente tem que aprender com as situações, mas a avaliação geral é de que foi uma boa safra, que a gente está se encaminhando para uma boa produtividade. Com certeza um atraso no milho que pode impactar lá na frente na produtividade, na produção do milho, mas de maneira geral a gente tem uma expectativa boa de fechar uma boa safra de soja com uma boa produtividade, o produtor conseguindo colher bem. E os preços estão bons? O preço eu acho que tá favorável aí. É lógico que o produtor viveu um ano de inflação de insumos, então um pico no custo de produção da sua lavoura, fertilizante e os outros produtos químicos aí também. Mas com a média de produtividade que a gente está colhendo, com os preços que estão sendo praticados, o produtor consegue pagar a conta e sobrar dinheiro. Muito bem, Tiago. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e vou deixar um espaço aqui para você fazer as suas considerações finais e comentar algo mais sobre a safra. Acho que a gente pode se encaminhar já para os finalmente aqui, agradecer o pessoal que realmente nos acompanhou durante o podcast. Cada safra é um desafio diferente, né? Eu acho que o importante é a gente focar naqueles fatores que a gente controla, né? Às vezes a gente fica estressado com uma situação de muita chuva, de falta de chuva, mas isso não está na nossa mão de controlar. Acho que a gente tem que focar naquilo que a gente consegue controlar para poder manter o foco nisso, né? E tirar um pouco de lado aquilo que não está no controle. Então, esse seria um recado assim, que a gente deixa pro nosso cooperado, né? Para a gente poder focar realmente naquilo que é importante e que está na nossa mão de controlar para poder ter uma boa safra, assim como a gente está tendo nesse ano. E agora torcer para que o tempo colabore para que o produtor possa dar conclusão aí na safra, até porque ainda estamos com 35%. Exatamente. Tem muita soja para colher ainda. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação no nosso podcast. E você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos.